Olá, queridos, muito bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais o estudo da Palavra do Senhor, que vocês possam ser edificados no estudo de hoje, que será ministrado pela nossa irmã Carla, e o tema é liberdade cristã versus libertinagem. A Palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas que nós não devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Se Jesus Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração neste dia e que você possa saber os limites verdadeiros da sua liberdade cristã. Vai, Carla, hoje o estudo é com você. A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Este é o dia que o Senhor preparou para nós e estamos felizes pela oportunidade de vivê-lo.
Nessa manhã, coube a mim falar um pouco sobre a liberdade cristã. Um tema que eu gosto, porque falar de liberdade cristã é falar de amor. Falar do amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos, amor ao Evangelho, amor ao Reino. Falar desse amor sempre enche o nosso coração. E eu espero que ao final desse estudo a gente tenha aprendido um pouquinho mais sobre como caminhar de acordo com aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, que a gente possa frutificar. Uma vez transformados pelo amor de Deus, que possamos dar bons frutos para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos ao estudo? Bom, Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Bom, Paulo está falando, ele estava dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei, que nós não estamos mais debaixo da escravidão, do rigor da lei, que nós podemos sim viver livres, debaixo da graça de Jesus, que nos torna libertos de todo o peso da lei. Bom, mas sobre esse assunto, lei, graça, o missionário Felipe falou para nós, há alguns domingos atrás, falou muito bem. E se você ainda não assistiu esse estudo, eu te sugiro que você busque, esse vídeo e assista, porque é uma aula muito interessante sobre lei e graça. Vale a pena conferir. Bom, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que quer dizer isso? Será que estamos então liberados? Será que estamos então, não precisamos mais nos preocupar com nada? Podemos todas as coisas? Será que é assim que a banda toca para o nosso lado? Bom, se a gente acompanhar um pouquinho mais a leitura e seguir Gálatas 5, versículo 13, Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Bom, então Paulo já coloca aí que somos livres. Somos livres, mas que nós somos servos uns dos outros pelo amor. Paulo está dizendo que nós não podemos dar ocasião à carne. E ainda aqui no livro de Gálatas, ele nos dá uma lista de pecados da carne. As obras da carne estão no versículo 19 do capítulo 5. São conhecidas e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas. Quer dizer, não para por aqui. Mas sobre esse tema, sobre esse assunto, nós vamos estudar um outro dia. E quando Paulo coloca que nós não podemos dar ocasião à carne, é porque é fácil a nós perdermos o alvo. É fácil para nós vacilarmos. E ele nos alerta sobre isso. Olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas não podemos dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor.
Então, nós podemos ver que as coisas já não estão mais tão simples. Não podemos fazer de qualquer jeito, não podemos fazer tudo. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 23, Paulo diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Existem coisas que nós temos direito, existem coisas que nós temos liberdade para fazer, mas elas definitivamente não nos convêm, não edifica a nós e não edifica quem está ao nosso redor. Tem coisas que quando éramos pequenos nós fazíamos, mas que agora, com a maturidade que temos, ela não nos cabe mais. É como um sapatinho muito bonitinho de quando você era criança e que você gostava demais. Ele era muito lindo, mas ele não te cabe mais. Tem coisas que quando éramos mais infantis na fé, fazíamos, mas à medida que vamos crescendo na presença, na estatura, no conhecimento de Deus, essas coisas não nos cabem mais, não edificam, não nos fazem crescer, não convém. Bom, então podemos entender que temos liberdade, mas que temos que saber usar essa liberdade para não dar ocasião à carne ou não dar espaço para o pecado. Temos que ter sempre um espírito vigilante para fazermos algumas perguntas para nós mesmos antes de fazermos tomarmos qualquer atitude ou falarmos qualquer coisa ou agirmos de qualquer maneira. É sempre bom que a gente faça pelo menos 3 perguntas. Isso que faço honra a Deus? Porque essa deveria ser a nossa primeira preocupação. Honrar a Deus. Não envergonhar a Deus. Eu sempre sempre faço uma relação desse sentimento de honrar a Deus com o sentimento de honrar os nossos pais. Fazer algo que os nossos pais jamais se envergonhem de nós. Eu tenho que agir de um modo a jamais envergonhar o nosso Deus. Então, essa sempre tem que ser a minha pergunta primeira. Se eu fizer tal coisa, se eu for a tal lugar, se eu falar tal coisa, eu honro a Deus? Isto me faz honrar a Deus? Essa é minha primeira preocupação. Minha segunda pergunta: o que eu quero fazer trará que tipo de fruto? Se eu continuar agindo dessa maneira, se eu agir dessa forma, se eu responder deste modo, eu vou estar trazendo que tipo de fruto à vida daqueles que me conhecem, que andam à minha volta, que estão ao meu redor? O que eu estou plantando na vida dessas pessoas? Se eu agir dessa maneira dentro da minha casa, que fruto que eu estou gerando? Se eu agir dessa maneira diante da minha família que ainda não conhece Jesus, que fruto eu estou plantando? Que fruto eu vou colher? Quando nós nos tornamos vigilantes, a gente aprende que a gente não vive para nós mesmos, entende?
E uma terceira pergunta que eu gosto sempre de fazer: essa atitude me torna um cooperador do Evangelho? Com essa atitude, eu coopero para a expansão do Evangelho, para a expansão do reino de Deus? Lá em 1 Coríntios 9, 23, Paulo diz exatamente isso. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Queridos, é muito lindo isso. Quando a gente entende que eu sou livre, Deus me tornou livre, e eu pego a minha liberdade e digo: Senhor, eu quero ser teu servo, eu quero ser tua serva. Eu entrego a minha liberdade nas tuas mãos, para que o Senhor me dirija os passos, para que eu honre o teu nome em qualquer circunstância, para que eu dê muitos frutos para a honra e glória do teu santo nome, para que eu seja uma cooperadora do reino do Senhor nessa terra. O Senhor nos fez livres, mas temos que ter cuidado para não dar ocasião à carne e honrar o nosso irmão pelo amor. Honrar a Deus, sempre honrando os nossos irmãos. Bom, essa deve ser sempre a nossa preocupação: cooperar com o Evangelho de Cristo. E quando linkamos a nossa liberdade com o amor ao próximo, só conseguimos fazer isso por completa submissão e amor a Deus. Quando o nosso amor a Deus, ele é maior do que o amor a nós mesmos, nós conseguimos então amar a Deus honrando o nosso próximo. Entende como que a gente está sempre interligado um com o outro? A liberdade cristã, ela está diretamente relacionada ao amor que nós temos a Deus e ao amor que nós vamos prestar ao nosso próximo. Muitas vezes temos vontade e até direito de fazer as coisas ou responder de qualquer forma. E às vezes o fazemos porque nós não vigiamos. Mas se há algo que eu vou pensar para agir, eu preciso entender, eu preciso me questionar se isso que eu estou prestes a fazer, eu estou honrando a Deus, eu vou dar frutos para a honra e glória do nome de Deus. E se eu vou cooperar com o reino de Deus. Por amor ao Evangelho e ao meu irmão, estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade e algumas vezes dos nossos direitos? Uma vez eu ouvi uma coisa muito linda de um irmão. Ele disse: se eu precisar deitar no chão para o irmão passar por cima, para ele ficar de pé na presença de Jesus, não me custa nada. Eu deito, ele passa por cima, cresce na presença do Senhor e eu não diminui em nada. Eu cresci vendo ele crescer. Isso é amor ao outro. Isso é amor a Deus. É saber que aquela vida é importante para o Senhor. E se aquela vida é importante para o Senhor, eu vou honrar ao Senhor cuidando daquela vida. Liberdade cristã é isto. Em Romanos 14, Paulo deixa claro que temos que respeitar, honrar, edificar o nosso irmão.
Aquilo que é difícil ao entendimento do meu irmão, não me cabe debater, afrontar. Não. Precisamos ser agentes da paz e edificação um na vida do outro. Nós não vamos ficar discutindo coisas que não vão levar a lugar nenhum. Não faz bem discutir, ficar debatendo. Não. Nós precisamos ajudar um ao outro, fortalecendo um ao outro. Eu queria ler com os irmãos alguns textos, alguns versículos de Romanos 14, que para mim foi libertador, porque quando eu descobri que a gente às vezes fica discutindo coisas que não vão acrescentar em nada, enquanto se eu simplesmente respeitar e honrar o meu irmão, cresço eu e cresce ele também. Romanos 14, versículo de 3 a 8. Quem come não despreze ao que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença de dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmos, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo na vida do vosso irmão. Versículo 18. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Queridos, é lindo quando a gente age desse modo na vida dos irmãos. Por que a gente vai ficar tentando convencer um ao outro sobre, eu posso comer, não posso comer? Cada um tenha bem definido e respeite a posição. E respeite as circunstâncias em que se encontra. Por exemplo, eu vou receber em minha casa alguém cuja religião não admite a carne de porco. Poxa, que falta de respeito se eu servir a carne de porco. Não é verdade? Eu posso comer carne de porco outro dia. Naquele dia eu estou recebendo uma visita. Eu faço então algo que ele vá se sentir bem. A gente não precisa discutir sobre isso. Isso é honrar. Você então é convidado a visitar a igreja de um amigo e a denominação desse amigo, os homens sentam à direita, as mulheres sentam à esquerda, e você aceitou esse convite e depois fica discutindo com esse irmão, mas por quê? Por que não senta junto? Por que que... Gente, não cabe esse tipo de discussão. Estamos servindo a Deus, estamos adorando a Deus. E se eu tiver que sentar separado do meu marido durante um culto, qual o problema? Honre aquele que te chamou. Em alguns pontos pensamos diferente, mas e daí? Isso não é o essencial. Isso não é o essencial.
João Wesley tem uma frase que eu gosto muito, que diz, olha, naquilo que é essencial, tenhamos unidade. Cristo é essencial. Tenhamos unidade. No não essencial, tenhamos a liberdade. Mas em tudo, temos que ter o amor. Temos que ter o amor. Se sou convidada a ir a uma celebração numa igreja cuja denominação todas as mulheres usam saia, qual a dificuldade de se botar uma saia e honrar aqueles irmãos? Não me fere em nada, não pode nos ferir em nada. É muito lindo quando você recebe uma visita na sua casa e essa visita pergunta para você assim, isso aconteceu comigo agora há pouco tempo, minha visita perguntou, eu faço questão de ir na sua igreja, mas eu preciso estar de vestido porque eu não trouxe. Eu achei lindo, porque havia uma preocupação em não nos desonrar. E eu disse para ela, não, você pode ir bem à vontade. Queridos, é muito bom quando a gente não causa dificuldade na caminhada com o irmão. Quando a gente não dificulta para andar com aquele que ainda não é irmão. Quando a gente é um agente de ligação entre o irmão e Deus. Quando a gente se torna um agente de promoção, né, de uma ligação entre o irmão, entre aquela pessoa e Jesus. Uma vez eu tenho um estudo bíblico aqui em casa e os estudos bíblicos nos lares, eles são muito informais, né? Acontecem durante a semana, muitas vezes as pessoas chegam em casa do trabalho, tomam um banho e muitas vezes vêm de bermuda, chinelo, né? Vem à vontade para a gente ter um momento muito gostoso de estudo da palavra. E fica a dica, se você tem um estudo bíblico perto da sua casa, não perca a oportunidade de frequentar. É muito bom estar com os irmãos. E quando estamos nos expondo a aprender a palavra, perguntar, questionar, estamos crescendo na presença de Deus. E isso é extraordinário. Nós precisamos aprender de Deus, precisamos crescer na presença de Deus. Mas, e nesse dia, eu também estava muito à vontade. Eu estava de bermuda, estava com um tênisinho, estava de bermuda. Quando eu falo bermuda, bermuda pertinho do joelho, era comportada, mas era uma bermuda. E naquele dia, veio à minha casa um casal que estava, por uma questão familiar, querendo vir para a nossa igreja. E veio conhecer a nossa igreja através do estudo familiar aqui em casa. Mas eles estavam vindo de uma denominação onde as mulheres só usam saia. E, queridos, para algumas pessoas, ver outras ministrando a palavra de bermuda é muito relaxo, causa uma má impressão, parece que somos relaxados diante de Deus. E quando aquele casal entrou na minha casa, eles não precisaram dizer palavra nenhuma, eles não precisaram explicar nada, nem fazer nenhum tipo de questionamento. O olhar deles, quando eles viram que eu estava para ministrar o estudo, o Espírito Santo de Deus me despertou para aquele detalhe.
E eu os cumprimentei, os recebi com muita alegria. Pedi licença, fui ao meu quarto, botei uma calça comprida e voltei para o estudo. Eu fiquei muito mais à vontade e com certeza eles puderam participar do estudo sem se sentirem nada constrangidos. Nada lhes tirou a atenção. É muito bom quando, ao ministrar a palavra, toda a atenção seja de Jesus e não porque você está inapropriado aos olhos de alguém. O missionário Felipe falou alguns dias atrás sobre um determinado culto que ele foi, o pregador estava de bermuda e chinelo, e ele não conseguiu lembrar o que o pregador disse naquele dia, mas ele consegue se lembrar a marca do chinelo que ele usava, a cor do chinelo que aquele pregador estava usando. Queridos, embora maduros que somos, conseguimos compreender que a palavra de Deus é muito maior do que a roupa que estamos vestindo, nós temos que entender também que nós não podemos servir de tropeço na caminhada de ninguém. Nós não podemos servir de desfocar. Nós não podemos desfocar, tirar ninguém do foco da palavra pelas coisas pela forma com que eu ajo, ou que eu me visto, ou que eu me sento. Não, nós temos que ser moderados, saber nos comportar em qualquer lugar. Queridos, saber nos comportar, saber como nos vestir, saber como falar, nos torna cooperadores do Evangelho. E não alguém que está desfocando, tirando a atenção, uma atenção que deveria ser dada somente à palavra, somente à pregação do Evangelho. Em vez do irmão prestar atenção naquela mensagem, está prestando atenção naquilo que está sendo usado, na forma que eu estou me sentando, na forma de como eu estou me comportando no momento de culto ou no momento de mensagem. Queridos, nós precisamos estar atentos para que em tudo sejamos cooperadores. Isso é liberdade. Eu tenho liberdade para fazer diferente, mas o Senhor espera que eu coloque esta liberdade a serviço do reino de Deus. Eu tenho liberdade para agir de modo diferente, mas por amor a Deus, eu pego essa minha liberdade e entrego ao Senhor e quero servi-lo, sendo agente de edificação na vida do meu irmão. A liberdade que o Senhor me dá, eu não posso usar para agir do jeito que eu quero, mas do jeito que eu contribua no crescimento de outros. Ah, meu irmão, a nossa liberdade não pode servir de tropeço na vida das pessoas. 1 Coríntios 1:8 diz exatamente assim. 1 Coríntios 8, versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Ah, mas pelo amor de Deus, eu agora vou ter que ficar vigiando o que todo mundo pensa? Sim. É por amor ao outro. É por amor ao Senhor. Eu já contei esse testemunho na igreja algumas vezes, mas eu gosto de lembrar. Eu tinha uma saia que eu gostava muito, uma saia estampada. E eu ministrava o louvor, terminou o culto, a irmãzinha chegou para mim
Já tinha usado essa saia algumas outras vezes, mas uma irmã chegou para mim e falou assim: Irmã Carla, eu queria falar uma coisa para você e não quero que você fique triste comigo. Falei: pois não, pode ficar à vontade. Olha, irmã, eu gosto muito quando você ministra o louvor, mas toda vez que você vem com esta saia, eu não consigo prestar atenção. Falei: mas por quê? Porque o estampado dessa saia, eu não sei, ele me mostra ele me chama atenção para algumas figuras que eu não acho, que eu acho que são esquisitas. Eu falei: ô, minha irmã, que bom que você me falou. Eu vou te ajudar. Queridos, eu nunca mais usei aquela saia quando eu estava ministrando louvor. Usei outras vezes, porque eu gostava muito daquela saia. Mas lá na frente, ministrando louvor, se havia uma pessoa dentro da igreja que chegou para mim com todo amor e disse: olha, eu me sinto incomodado, por que que eu vou afrontar? Jamais eu posso dizer: ah, isso é um problema dela, se ela vê coisa na minha saia. Não! Se aquilo estava sendo um tropeço para ela, ora, fácil para mim, fácil para qualquer um. Muda. É por amor a Jesus. É por amor ao irmão. É para a edificação do reino, para a cooperação do reino. Não nos custa abrir mão daquilo que é um direito, abrir mão daquilo que é lícito, para a edificação do outro. Isso é precioso. Nós temos um testemunho a dar. O mundo espera que nós cristãos sejamos padrão, sejamos referência. E nós sejamos referência em uma coisa ou outra, não. O mundo espera que sejamos referência em todas as coisas. E não é para menos, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. O mundo espera que sejamos referência e isso, então, nos dá uma responsabilidade muito grande. Porque há coisas que o mundo não espera que um crente faça. Aquele que se diz cristão, o mundo espera de um cristão atitudes que não se choquem com atitudes com aquele que não conhece Jesus. O mundo espera que um cristão não adultere. O mundo espera isso, eu também espero, Deus também espera, não é? E isso é escândalo na vida do corpo de Cristo. Aquele que não tem Jesus no seu coração, ele pode até arrumar desculpa para isso, mas isso é pedra de tropeço. O mundo espera, mas o mundo também espera coisas talvez mais simples. Não cabe ao cristão que abre a sua boca para adorar a Deus ter uma boca suja, cheia de palavrão. Precisamos mudar o nosso vocabulário se assim acontece. E eu preciso colocar, então, se eu tenho esse mau hábito, eu tenho que colocar a minha língua diante do Senhor e falar: Senhor, transforma a minha língua para que eu não sirva de pedra de tropeço, porque vira e mexe, eu tenho esse mau hábito, eu falo palavrão e isso envergonha. Queridos, pertencemos a uma igreja que é abstêmica ao álcool. O mundo espera que o cristão não beba. O crente não bebe. Por amor àquele que não conhece Jesus, ou por aquele até da nossa própria denominação que não o faz, não se faça. Ainda que, mas eu gosto. Gosta? Mas não vai fazer por amor a Jesus. Por amor ao irmão, para não dar um mau exemplo, para não ver o outro tropeçar, para que o outro não fale mal, para que ninguém fale mal de você, porque falando mal de você, você é a luz do mundo, você
você deveria estar brilhando a luz de Jesus. E nós não podemos dar motivo para que as pessoas falem de nós. Nós precisamos cuidar do nosso testemunho. Então, temos liberdade? Tenho liberdade. Eu tenho total liberdade. Mas o que eu estou fazendo com ela? Eu vou viver para mim mesmo? Não, a gente não vive para nós mesmos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas isso nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, devemos honrar uns aos outros pelo amor. E é por amor ao outro que eu deixo de fazer muitas coisas. Eu posso ir a uma festa, mas eu tenho que saber me comportar nela. Eu posso ir em qualquer lugar que me convide, mas eu tenho que me comportar como um cristão genuíno em qualquer lugar que eu vá. Eu não posso eu tenho que entender que é como água e óleo. Eu não posso agir da mesma forma que o mundo age, porque eu estou no mundo. Não. Eu tenho um padrão diferente, nós temos um padrão diferente, nós temos um compromisso maior de honrar a Deus, honrar o meu próximo e cooperar com o reino. Isso é liberdade cristã. Não posso dar vazão para libertinagem, para irreverência, para falta de respeito, porque eu sou uma cristã e sou livre. Não, a minha liberdade, por amor a Deus, eu a limito, porque em tudo eu quero ser agradável a Deus. Que nós queremos agradar a Deus, e se nós queremos agradar a Deus, nós temos que mortificar a nossa carne. A nossa carne deseja algo, mas o Espírito diz, não é assim. E por amor a Deus, eu entrego isso a Jesus e transformo a minha atitude. Preciso mudar as minhas maneiras para honrar a Deus, para honrar o meu irmão, para cooperar com o reino. Somente quando estamos cheios da presença de Deus é que temos condição de abrir mão daquilo que queremos para edificar em amor o nosso próximo. É só quando nós temos o nosso coração cheio. Quando nós temos o nosso coração cheio de amor a Deus, cheio de temor, aí o meu desejo é dizer como Paulo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando eu me encho da presença de Deus, eu não quero mais viver do meu jeito. Eu entrego o meu jeito na mão de Jesus e quero viver de modo digno a Ele. Porque o nosso primeiro desejo é ser agradável a Deus. É honrar ao Pai, honrar aquele que nos chamou, honrar aquele que também abriu mão de muitas coisas para nos trazer vida e nos trazer vida em abundância. Tem um texto em 1 Pedro capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 16: Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Essa deve ser a nossa postura. Como livres que somos, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia. Tratemos a todos com honra. Amemos
aos irmãos. Temamos a Deus. Honremos ao nosso Rei Jesus. Amém? Queridos, espero do fundo do coração que esse estudo possa ter trazido um pouco mais de entendimento sobre a nossa liberdade diante do Senhor. E espero, em nome de Jesus, que possamos dar muitos frutos de alegria ao nosso Pai. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te glorificar, ó Deus amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos um pouco mais da Tua palavra, de aprendermos de Ti, de buscarmos a Tua face. Ah, Espírito Santo de Deus, nós precisamos tanto, tanto, Senhor, da Tua direção sobre as nossas vidas. Paizinho, em nome de Jesus, que possamos colocar os nossos irmãos, o nosso próximo, em posição de honra diante de nós. Que possamos, ó Deus, honrar o nosso próximo, Pai, e em nada ser tropeço na vida dele, em nada dificultar a vida dele, mas que possamos ter exemplo para ele, que possamos ser um instrumento para aproximar essa vida, Senhor Deus, de Ti. Senhor, aqueles que são novos na fé, que eles possam ter em nós exemplos de vidas, ó Deus, comprometidas com o Teu reino. Aqueles que não conhecem a Ti, ó Pai, que possam olhar para nós e sentir desejo de buscar a Ti por conhecer a nossa vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser instrumentos Teus, que possamos ser usados por Ti, que o nosso testemunho, Senhor amado, seja um testemunho aprovado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, fortalece-nos, ó Pai, dá-nos discernimento, Senhor. Se há algo que estamos fazendo, ó Deus bendito, que ao invés de atrair as pessoas a Ti, estão afastando elas do Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós e revela-nos, ó Deus, para que possamos transformar e abrir mão, ó Deus bendito, desse nosso modo de vida, para edificação, para cooperação do Teu reino. Queremos ser instrumentos para a Tua honra e glória. Queremos ser instrumentos, Senhor Deus, de edificação na vida do nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, nesse momento queremos orar, ó Deus amado, por aqueles que nós conhecemos, que ainda não são firmes na Tua presença, que ainda não conhecem a Ti. Pai, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus bendito, sabedoria. Dá-nos, ó Deus bendito, submissão a Ti sobre todas as coisas. E um desprendimento, Pai, para que possamos usar a nossa liberdade para a honra e para a glória do Teu santo nome. Para que essas pessoas possam descobrir a maravilha da vida na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu Te louvo por todas as coisas. Eu Te glorifico, Pai. Eu oro a Ti no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Querido, tenha um bom domingo. Desfrute da presença do Senhor. E logo mais, estejamos com alegria congregando e adorando ao nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.